Nossa. E assim, ela coloca um pedaço do alcalino por isso. Ah, colocou. Ah, é? E o cara lá também ajuda bastante. Peraí. Tá bom. Olá pessoal, boa tarde. Fernando Moraes aqui juntamente com o Carlos Souza. Hoje a gente vai passar um pouco para vocês da técnica do aquapaisagismo. Algo assim mais simples, né? Para vocês terem uma entrada e um norte, né? Quando for montar o aquário na casa de vocês. A primeira coisa que a gente está fazendo aqui é colocando um substrato fértil. Então o Carlos já jogou aqui para mim. O que eu vou fazer? Eu vou jogar ele mais para trás. Sempre a gente faz uma elevação assim, um declive, né, no substrato, para a gente ter mais perspectiva do layout. Então sempre a gente começa jogando ele e não deixando ele tão alto aqui em cima, aqui na frente, mas lá no fundo mesmo, até para poder acomodar melhor as rochas e tudo mais. Feito isso, você trouxe rocha? Trouxe. Hoje a gente vai trabalhar aqui com um pouco de rocha e raiz. Então, feito isso, daí a gente escolhe, começa a escolher a rocha. Só o Carlos tirar aqui mais rocha, bem raiz que você falou. A principal eu já estou colocando aqui. Como é um aquário pequeno, a gente vai trabalhar com rochas pequenas. Até porque para deixar na escala certinho, então a gente não trabalha com rocha muito grande. Esse aquário aqui, que tamanho que tem? 60, 30, 36. ele no máximo deve ter 40, 52 litros mais ou menos. Então a gente vai procurar uma rocha principal. Geralmente o que a gente olha na rocha são essas ranhuras, onde a gente costuma falar que a rocha tem face, né? Então a gente procura a face mais bonita dela para a gente trabalhar no layout. Uma face mais que vai ficar mais bonito, né? Tanto de ranhuras, então essas partes mais lisas assim, geralmente a gente coloca no fundo ou inverte ela. Nem aqui eu gostei dessas ranhuras que ela tem, então eu vou trabalhar com ela nessa posição, no aquário. Outra coisa importante, vou baixar aqui. Nunca comece o aquário assim, com layout no meio. Geralmente a gente divide ele em 3 partes para trabalhar. É como se fosse a fotografia. A gente nunca põe a foto no meio, sempre põe ela num ponto focal mais interessante. Então a gente sempre divide o aquário em 3 e trabalha tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, sempre nessa posição. A minha aqui, como eu tenho uma raiz já principal, eu vou conseguir trabalhar com ela pelo lado direito. Eu quero começar um ponto forte aqui e aliviar mais na ponta. Então vou começar com a rocha, na posição que eu havia escolhido, que era essa. Fala da inclinação, né? Isso. O que acontece? Para iluminação, para a gente ganhar um pouco de sombra nas ranhuras, como esse daqui vai ser de raiz, nem tanto, mas se for um aquário só de rocha, o ideal é vocês sempre trabalhar com ela um pouquinho inclinada, só para dar um pouco mais de sombra nela na hora de tiver a luminária e tudo mais. Nesse caso eu vou trabalhar com ela mais acima, porque na verdade ela vai ser uma rocha só de sustentação para minha raiz, então eu não vou inclinar ela muito para frente. A gente sempre tem um pincelzinho para colocar ela. Pra mim aqui a posição tá legal. Eu vou trabalhar com essa raiz. Já vou procurar uma posição para colocar ela. Ainda aqui pra mim tá faltando mais uma rocha ali para sustentação. Eu quero deixar a raiz um pouco mais alta.
Talvez seria interessante. Sai. Vou trabalhar. A raiz é a mesma coisa, tá? A gente sempre procura um lado melhor para trabalhar com ela. A gente fala o fluxo, né? Eu quero criar um fluxo da esquerda para a direita. Então o fluxo vai ficar o ponto focal um pouco mais alto e eu vou começar a aliviar mais aqui no fundo para dar um ponto de descanso no layout. Calculando ela aqui, vai ficar legal. Só vou acrescentar mais uma rocha. Assim, daí o que eu faço? Geralmente eu uso bastante ranhuras na frente do aquário. Ao longo, conforme vai indo para o fundo, eu já não preciso mais ficar preocupado com elas. Até porque numa foto que vocês batem num ambiente natural, lá no fundo você já não vê mais os detalhes e tudo mais. Então no aquário é a mesma coisa, a gente já começa a diminuir a ranhura até para a gente ganhar um pouco mais de profundidade no aquário. Pra mim aqui tá legal a posição. Só vou usar uma rochinha um pouco menor para ganhar ainda mais sustentação para a raiz. A cola tá aí? Tem papel aí também? Tem. Essa cola é de aquário? Cola? Não, essa cola ela é... Segura aqui pra mim. Ela é a base de cianoacrilato. Então, Super Bonder também dá para usar, Tech Bonder, são a mesma... Não contamina. Assim, eu só não uso ela para aquário de camarão, que camarão é muito sensível. Mas para peixes e tudo mais assim, eu não tenho problema. Ela tá colada no bico dela, tá? Sai. Então, o que eu vou fazer? A técnica que eu vou usar agora, eu vou usar um papel para colar tanto as rochas quanto a raiz. Então é papel higiênico mesmo, ou papel toalha, que a gente usa para colar. Olha lá. Eu vou ficar aqui na frente só para mim colocar ela no ângulo. Aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou começar a colar agora. Dá uns pontinhos, né? Depois eu faço a cola definitiva. Colocou ela ali, já começa... Eu jogo. Aqui eu não sei se vai dar, mas uma reação química, geralmente ela dá uma reação química, começa a aquecer muito, sai fumaça, tudo, mas isso é normal, é a reação química que dá com a cola e o papel. Ali, vou deixar mais um pouquinho, vou colar aqui também, cantinho. Sempre bom ter uma pinça fina, tá? Pra gente poder encaixar bem o papel onde a gente vai colar. Não se preocupe em relação a... Vai ficar branco assim, que aqui na frente vai... Ah, mas tá meio branco, o que a gente faz? Geralmente a gente joga um pouco de substrato fértil em cima do papel. Já para tampar mesmo, fazer o acabamento. E joga a cola em cima também dele, não tem problema. Aí tem que ficar segurando um pouco até ela secar só. E eu vou fazendo essa colagem ao longo do meu layout, até ele ficar totalmente fixo. Você vem pegar? Só vem pra cá. Vou colar essa outra ponta aqui também. Esse papel não dissolve depois? Não, depois que ele cola ele não dissolve mais. Ele fica rígido igual a rocha mesmo. Mesma coisa. Mas tem o papel, tem... O pessoal da Ásia, eles usam muito o filtro de cigarro. Eles cortam o cigarro, aliás, eles fumam e já guardam o filtro para usar.
Algodão também dá. Algodão também dá, o perlon, né, que é a manta acrílica que a gente coloca no filtro do aquário, dá também. Ah, tá. Assim, de todos, o que eu prefiro é o papel. Eu gosto de trabalhar mais com o papel do que com os demais. Agora essa aqui é uma cola instantânea, bicarbonato de sódio. Também. Ele também dá a mesma reação também. É. Agora já, o Carlos já soltou, ela já tá fixa. Outra coisa, essas rochas menores que eu coloquei, o ideal é colar elas também. Porque na hora da manutenção, se for escovar, geralmente a gente usa essa escova um pouco mais rígida. Então para escovar, para tirar a alga e tudo mais, você pode acabar tirando ela da posição. Então a gente vai colando elas também. Aí sempre jogando já o substrato fértil por cima, Que hora? para ir Fala pro tampando. pessoal aqui. Assim que acabar aqui? Assim que acabar com... Outra dica importante, sempre fizer a colagem, vem na frente do aquário e dá uma olhada nele para ver como está ficando. Eu ainda consigo estender mais um pouco de uma escala de rocha aqui. Menor, mas eu consigo. Então, como eu tenho umas menores, aí eu continuo fazendo a mesma coisa, já procurando uma melhor posição para colocar ela. Para mim essa posição está mais interessante. Eu vou afundar ela um pouco mais. E a gente sempre joga um pouco de substrato em cima assim, só para deixar um pouco mais natural a composição. Vou pegar uma rocha menor. É mesmo? É interessante ela aqui. Hoje a gente deu essa corrida. Não? Não, eu lembro que tinha uma estrutura, mas eu não sabia que ia ser. Vou pegar umas raízes menores. Sabe? Essa raiz toda aqui. Vai ficar bravo. Não usou inteira. Já fez um estrago na gente. Não tem jeito. Hã? Não, isso não. Cadê a pequenininha que tá mais? Isso não passa, viu? A gente sempre trabalha também com os galhos menores para aumentar a escala e a sensação de profundidade do aquário. Eu vou colar ela aqui, ó. Pra mim tá interessante ela nessa. Aquela folha. Ah, aqui eu consigo. Daí, aqui é a mesma coisa, agora é tudo à base de cola, tá? A gente vai, é como fosse um Lego, a gente vai montando ele agora. Geralmente eu coloco um pouco de cola, aí eu venho com o papel e já coloco ele aqui, fixo. Só para mim ter uma parte de estabilidade para a rocha. Só voltar ele aqui. Depois que cola, quanto tempo depois pode pôr água? Não, assim que colou já pode pôr água. É rapidinho. É rapidinho. Escola. Ainda dá. Essas aí são de que árvore? Então, essas raízes são importadas. A gente não sabe ao certo de onde ela vem. Porque ela é até boa pra colagem, né? Sim, sim. A gente vai colando ela. Já tá colado. E aqui é a mesma coisa. A gente pode pegar um pouco de substrato fértil, jogando em cima, só para tampar a parte branca e vir com um pouquinho mais de cola. Vem com mais raízes também. Vai sempre montando. Não tá tão... O que eu posso fazer também
É isso que eu vou fazer, dar uma continuidade de raízes sobre a rocha. Como se fosse a raiz da árvore mesmo, subindo, né, na rocha. E sempre acompanhando o fluxo, tá? Nunca esquecendo que o fluxo está vindo da esquerda para a direita. Então a gente sempre acompanha ele. Ó, pra mim ficou bom assim. Ficou bem natural. Aí a técnica é a mesma. Agora a gente sai colando. Aqui eu acho que eu nem vou precisar de papel, direto na cola e substrato fértil. Ali embaixo ainda eu consigo colocar um pouco de papel. É bonzinho. Aí eu já introduzo ele aqui porque já vai segurar todas as raízes aqui pra mim. Volto, jogar um pouco de substrato fértil. O que eu poderia fazer também é que a raiz que eu tenho aqui não vai ficar legal. Pra mim ainda tá faltando uma outra escala de raiz aqui maior, saindo aqui pra cima. Mas as raízes que eu tenho disponível, ó, eu não consigo dar o mesmo movimento. Poderia até estar usando essa, mas ela é muito grande pro aquário. Acabo nem conseguindo encaixar. Então na hora de desenvolver o layout, o interessante para vocês, quando forem em alguma loja comprar, é já ir mais ou menos com o layout na cabeça e sabendo o que vai usar nele. Não comprando muito assim pela empolgação, que é igual eu, quando eu chego em loja de aquário eu fico doido, quero levar tudo, mas às vezes a gente leva tudo e não consegue usar. Então é melhor a gente já ir trabalhando um pouco a ansiedade nesse caso. Infelizmente eu não vou ter aqui uma outra raiz para dar continuidade. Vou até tentar com essa para ver, mas não ficou legal. Vou tentar aqui por baixo. Também não fica legal. A escala dela está muito grande já para o aquário. Deixa eu dar uma aqui. O que eu vou fazer? Nesse caso, eu vou dar uma continuidade a mais de rocha. Acredito que essa daqui vai ficar legal aqui atrás. Uma rocha maior. Aqui a hora que eu encher e plantar, essas partes de rochas, o ideal é colar musgo aqui ou até mesmo a calite, que vai bem. Então esses buracos que ficou vai ficar interessante, vai dar uma boa sombra no aquário. Ela seria colada com essa mesma cola aí? Com a mesma cola. Eu prefiro colar o musgo e até as plantas mesmo com a cola à base de ciano, mais aquela gel. Que ela não escorre entre as plantas, então fica mais fácil para colar. E elas você consegue colar ela com o aquário cheio. Ó, tá cheio de água, você coloca no musgo, né, a cola, fora e vai lá e segura, vai tranquilo. Só segura um pouco mais, né, por questão do contato da água, mas ela cola também na água. Então
Então seria isso. A frente a gente sempre deixando mais baixo. Eu poderia trabalhar, como eu falei, poderia trabalhar um pouco mais esse canto, mas é questão da raiz que eu não tenho. Eu achei mais uma aqui, eu só vou introduzir um pouco mais de raiz na rocha. Uma coisa que a gente precisa trabalhar, Fabrício, é as suas. Essa daqui é boa, Fabrício. Já gostei, já. Apertei. Só achar uma posição que vai agradar. Gostei dessa posição. Achei a posição, vou e colo. Não tem muito segredo. Só vir com a cola mesmo. Esse é o outro? Esse já é outro? Como assim? Não, é o mesmo. Depois montamos só com rocha. Não sei se eu vou ter rocha grande, mas Só com rocha. só com rocha. Só pra ver se tem mais. Tentar descolar ela inteira depois então. Outra coisa, para a gente fazer essas raízes, a gente sempre trabalhar com elas, procurar o quanto mais curvas, né? Nunca a raiz muito reta, para estar fazendo isso. O que eu poderia estar fazendo também, eu vou até usar um pouco dessa própria rocha que está aqui. Geralmente a gente moe, né, as rochas para fazer o quê? Para fazer um acabamento como se fosse uma erosão, sabe? Da própria rocha. Então, geralmente a gente fragmenta mais essas rochas para deixar em escalas menores e introduz elas entre as raízes, nos cantos das rochas, assim, conforme fosse um desmoronamento. Aí ficaria assim o aspecto final do layout. Por esse aquário seria legal encher de carpete na frente e ali atrás no sofá. Sim, então, a gente poderia aqui trabalhar com Valisnelia nana, porque ela vai dar esse mesmo movimento, sabe, que a gente está tendo aqui. Então, de repente, você usando um filtro, você coloca a vazão, se for um cano, você coloca a vazão empurrando elas para cá, então elas vão ficar Vou dar um pinguinho todas lá. também, para elas ficarem em cima das raízes. Aí dá um movimento bem legal. E esse ponto que você tocou é interessante. Você dá uma força maior pro layout, né, do jeito que está aqui, e trabalha com plantas menores, para não tampar muito o trabalho que você fez. Então seria isso, pessoal, um aquário de raiz com rochas, mais ou menos para ter em casa para curtir, seria essa técnica para a gente usar. Claro que para concurso a gente ia elaborar um monte de coisa, ia usar proporção áurea, ia entrar um monte de técnica para o concurso, mas para ter em casa não é muito bicho de sete cabeças. Eu costumo falar que é mais fácil para ter em casa você montar o layout do que depois manter ele, porque vai ter muito problema com algas e tudo mais, então precisa ter uma certa paciência. Coisa que a gente também, os aquapaisagista, passa direto, isso aí não tem como fugir. Então sempre dá, tem dia que eu tô em casa, tá tranquilo, eu saio para viajar 2, 3 dias, quando eu volto a quarta tá perdida. Eu falo, putz, ferrou, a quarta tá tudo cheio de alga, daí a gente tem que ir lá, limpar, aspirar tudo e refazer tudo de novo. E
jogo de paciência, pelo menos Essas uns... águas por causa do substrato ali que coloca pra... Isso, pra- porque o substrato, o que acontece? Ele mesmo libera, né, nutriente na água. Então gera um desequilíbrio. A gente não tem um sistema de biologia já montado no aquário, ainda vai criar. Com mais esse desequilíbrio, mais uma iluminação que de repente está muito alta, vai dar alga no aquário. Não tem como. E o aquário é equilíbrio. Você tem que achar o equilíbrio certo dele. Não tem receita. Falar, ó, faz isso, 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 que o seu aquário vai bom. Às vezes, pra mim, foi no meu aquário, mas no seu não vai. Então, cada aquário é o equilíbrio que você tem que achar para aquele ecossistema. Não tem jeito.